Mas se não tiver uma grande mobilização dos torcedores, e principalmente participação dos torcedores nesse processo, pode ser que uma SAF deixe o clube pior do que pegou. E essa é uma possibilidade que existe. Não é... não. Pior do que pegou? Pode acontecer. É possível? Pode acontecer. É possível? Vou repetir a pergunta. Então, é possível? Se não houver garantias em contrato, é possível. Abel, a gente já viu vários clubes europeus serem comprados, administrados por gestões, em tese, profissionais, e irem à falência ou até mesmo caírem para a terceira, para a quarta divisão. O Sunderland na Inglaterra é um exemplo. É claro que eu não estou comparando o Sunderland com o Vasco, Botafogo, Cruzeiro, mas ainda assim, se o torcedor não participar e não for ativo nas cobranças desse processo, entregar a chave do clube e falar, faça o que você quiser, aí pode ser dilante para não correr esse risco. E aí, como a Ivana falou, primeiro passo, cronograma, quando vai pingar o dinheiro, compromissos, e aí é um compromisso, por exemplo, que já existe no Botafogo, de ter um teto de folha salarial, de ter um mínimo do que se pode investir no futebol. Isso garante que o clube seja competitivo. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteiras. Sejam muito bem-vindos. Se não forem inscritos, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno. E nesse momento, sim, é muito importante o seu comentário. Eu fico me perguntando o seguinte, será que nesse mundo, será que vai ter um dia que os vascaínos vão caminhar aí juntos, pensando a mesma coisa? Porque é difícil. Se você é contra a SAF, você é leleve. E se você é a favor da SAF, sinceramente, estão criando uma narrativa aí de ilusão. O Vasco vai virar uma potência, vai contratar, vai chegar a investimentos, vamos voltar aí a brigar por títulos no cenário nacional e internacional. Será que é dessa forma? Porque eu vejo lá a 77 Partners, né, que investiu aí, que comprou o Génova da Itália. Eu vi até o Rica Perrone. Gente, esquece isso. O nego tá falando aí do Génova, mas as pessoas erram nas contratações, acontece. Não, peraí, pô. Não, peraí. São 26 partidas e o Génova só ganhou um jogo. Porra, peraí, o trabalho é muito mal feito. Tem uma disparidade técnica aí gigantesca. Você não pode, em 26 jogos, ganhar um. O investimento? Que é isso, porra? Não existe isso. Então, o que eu falo aqui, família vascaína, eu sempre falo o seguinte. Eu sou contra a SAF definida, decidida por Jorge Salgado. E me impressiona que tem muito vascaíno que não questiona isso. Salgado é o responsável pelo maior vexame da história do Vasco. Permanecemos na Série B. Não deveríamos permanecer se tudo que ele prometeu em campanha fosse cumprido. E agora os vascaínos acreditam que está na mão do Jorge Salgado encontrar a empresa que vai comprar o Vasco e vai voltar aí o Vasco a ser campeão, vai ser competitivo. Vocês acreditam no Jorge Salgado? Não é possível. Gente, para pensar. Isso foi falado há 3 meses atrás, 2 meses atrás. Os caras já estão aí assinando acordo. Que porra é essa, gente? Não é possível. Parem para pensar um pouco. Não é possível, cara, que vascaíno que pense... Thiago, você é lelé, você é contra a SAF. Cara, se isso for definido, decidido, porra, que seja mais pra frente, que seja algo pensado, que seja uma situação analisada. Será que não tem uma empresa aí melhor? Será que o Vasco na Série A a gente não pode vender aí por um preço melhor? Se isso realmente for aí, se tem muito torcedor que fala dessa questão política, de briga política, isso tem que ser bem pensado. Quando você olha pro lado... A gente está muito focado em Leleve, em Salgadete, mas quando você olha para o lado, você vê uma Leila Pereira, você vê um Duílio falando, você vê outros presidentes de time grande falando que a lei, a SAF, ainda causa muita confusão. E aí você vê os grandes clubes no Brasil, de grande torcida, não correr para a SAF, só o Vasco. Pô, isso tem alguma coisa estranha, não é questão de ser contra e não querer o bem do clube, é pensar. O Jorge Salgado construiu o maior vexame do Vasco. Promessas de campanha não cumprida. Entrou da maneira que entrou. É conhecido pela torcida como golpista. Vocês acham que realmente ele tem que definir essa situação? E aí por isso que eu iniciei o vídeo aí, né, com o programa da ESPN, porque eu achei uma análise bem pé no chão e que coloca ali o torcedor vascaíno que está acreditando nessa ilusão aí de novamente brigar por títulos. Ele coloca aí, e muito bem, achei...
entendo também a euforia do torcedor. O Vasco, na situação que está, não só financeira, mas administrativa e politicamente, é uma bagunça. O sistema, o modelo de administração do Vasco faliu. E por isso os torcedores enxergam uma perspectiva diferente com o universo da SAF, com a transformação do Vasco num clube empresa. Então, é natural que exista essa empolgação. Mas esse processo precisa ser conduzido com muito cuidado para não se transformar numa frustração. Porque é natural que nesse momento exista dentro do clube uma corrente, e ali é uma corrente retrógrada, que quer levar o clube para trás, que prende o Vasco nesse círculo vicioso de não querer qualquer mudança para manter o poder. E isso daí o torcedor tem de repudiar sempre. Mas é preciso separar daquelas pessoas sensatas, conselheiros que querem o bem do Vasco de fato, que vão fazer ponderações, vão querer saber qual é o modelo, quais são os detalhes, fazer exigências, porque por mais que o Vasco esteja nessa situação, é um gigante do futebol brasileiro, tem uma torcida enorme, então é um clube atraente do ponto de vista de investimento. Ainda é um ativo. Sim, claro, e tem uma história muito valiosa no futebol brasileiro. Então isso tem que ser valorizado e não deve ser demonizado quem colocar ressalvas nesse modelo. Pode ser que essa... Vamos lá, quais são as ressalvas ou qual deve ser a preocupação ou as preocupações em relação a esse tipo de negócio? Com os clubes brasileiros ou especificamente com o Vasco da Gama, que a gente sabe que tem problemas sérios políticos, muita confusão em cada eleição, em cada mudança de gestão. Mas, enfim, é um clube endividado, é um clube que está na segunda divisão, não é a primeira vez, né? E é óbvio que a gente vê o entusiasmo do torcedor. Eu imagino, a grosso modo, é claro que não é assim. Quando o torcedor de um Cruzeiro, de um Vasco, de um Botafogo, ele vê esse tipo de negócio, ele imagina, vamos virar um Chelsea, vamos virar um Manchester City. Não é isso que passa na cabeça? O Vasco da grana. Vasco da grana. São 700 milhões em 3 anos. De que forma esses 700 milhões vão ser aplicados? Em que áreas? De que forma? Como vai ser esse montante vai ser investido? Tudo bem, já é uma garantia que o São Januário continua do clube e vai ser locado para esse grupo. Então, isso já é uma garantia. Mas são 50 anos de aluguel, mas o valor do aluguel não foi definido ainda. Qual vai ser o valor do aluguel? São esses pontos que precisam ser detalhados para que o Vasco da Gama não fique na mão se lá para frente os investidores simplesmente quiserem se retirar do negócio. É esse o ponto. Porque foi falado... Tá tudo bonitinho, no papel, no porque contrato. Porque não está ainda, Bel. Não está ainda. E geralmente... Então, esse é o ponto que o Breiler fala, e com razão. Não é, sabe, o mensageiro do apocalipse. É só a gente calma. A gente vê recentemente, no Figueirense, não sei se vocês se recordam, Sim. que os grupos, o grupo financeiro administra o futebol. Foi uma gestão diferente, não foi uma SAF. Mas, simplesmente, eles começaram a não pagar os atletas, gerou uma crise, aquele episódio de WO do Figueirense na Série B. Então, tudo isso foi uma má gestão. Não significa que se é porque vem a SAF, é isso que o Breiler acredito que está dizendo, que vai significar que seja uma boa gestão. Então, o Vasco tem que se preocupar e colocar todas as garantias no contrato para que, sim, além do investimento que é necessário, precisa profissionalizar o Vasco, precisa profissionalizar a gestão, mas que isso, de fato, aconteça. Até porque, completando o que a Ivana disse, empresas também vão à falência. Empresas também não dão certo. Existe má gestão em empresa. Existe má gestão. É óbvio que isso pode acontecer no futebol também. É que assim, eu particularmente, eu tenho uma certeza. O modelo de gestão, o modelo em que os clubes são geridos no futebol brasileiro, não deu certo. Nem todos. Exceções. Que a maioria está endividado, a maioria está cheio de ação na justiça. É ou não é? Não, mas há associações que, mesmo endividadas, conseguiram dar a volta por cima. É o caso do Flamengo, reestruturação financeira, Palmeiras. Exceção que podem ser copiadas, que podem ser seguidas. Então, eu não demonizo o modelo de SAF, acredito que pode dar certo, mas se não tiver uma grande mobilização dos torcedores, e principalmente participação dos torcedores nesse processo, pode ser que uma SAF deixe o clube pior do que pegou. E essa é uma possibilidade que existe, não é... não. Pior do que pegou? Pode acontecer. É possível? Pode acontecer. É possível? Vou repetir a pergunta. Então, é possível? Se não houver garantias em contrato, é possível. Abel, a gente já viu vários clubes europeus serem comprados, administrados por gestões, em tese, profissionais, e irem à falência ou até mesmo caírem para a terceira, para a quarta divisão. O Sunderland, na Inglaterra, é um exemplo. Claro que eu não estou comparando o Sunderland com o Vasco, Botafogo, Cruzeiro, mas ainda assim, se o torcedor não participar e não for ativo nas cobranças desse processo, entregar a chave do clube e falar, faça o que você quiser, aí pode ser dilante para não correr esse risco. E aí, como a Ivana falou, primeiro passo, cronograma, quando vai pingar o dinheiro, compromissos, e aí é um compromisso, por exemplo, que já existe no Botafogo, de ter um teto de folha salarial, de ter um mínimo do que se pode investir no futebol. Isso garante que o clube seja competitivo. Tá aí, família vascaína. Queria também destacar aqui uma entrevista do Jorge Salgado, né?
A gente vê a mídia aí dando muita voz a essa situação. Esse é o caminho, passa por torcedor. Aproveita aí do sofrimento que a gente tem há 20 anos, né? E essas guerras políticas, essas eleições que nunca tem paz, só no Vasco que tem isso. E aí você tem a mídia e ainda tem o Jorge Salgado também, de alguma maneira colocando aí, né? Colocando no seu emocional que a SAF é a melhor saída. Vamos destacar uma entrevista aqui do Jorge Salgado ao Globo e ele fala o seguinte, ó. Nesse primeiro momento temos um empréstimo ponte de 70 milhões, que seria convertidos em integralização do capital da 77 Partners na SAF. E mais 120 milhões na constituição do Vasco SAF. Nós da diretoria estamos tão animados e ansiosos quanto a torcida vascaína para ver esse projeto do Vasco SAF decolar. Num primeiro momento vamos regularizar os pagamentos, os nossos funcionários e fornecedores. Mas é certo que a prioridade é investir no futebol. Existem compromissos importantes de investimento no futebol e de performance esportiva. O Vasco da Gama deixou clara a sua ambição de voltar a ser competitivo em nível nacional e sul-americano, e a 77 Partners compartilha dessa ambição. Os investimentos a serem feitos no futebol espelharão esses objetivos, prometeu Salgado. O empréstimo, e aí a matéria da Globo destaca, o empréstimo pode cair na conta vascaína já nessa sexta-feira, com o vencimento em setembro. O clube indica um prazo que imagina ser capaz de concluir a criação da SAF do Vasco. Então tá aí, você vê a mídia correndo para essa direção, você vê o Salgado tocando no seu emocional, mas eu, na minha opinião, sou um torcedor pé no chão. Não acredito no Salgado. Não acredito nada dele. Nada que venha dele é bom pro Vasco. Essa é minha opinião. Não é questão de ser leleve. É só de você analisar o que esse cara, desde que entrou no Vasco, construiu pro Vasco. Nada, mentiras. E aí, essa é a situação. Mexe no seu emocional. Investimento no futebol, vamos voltar a brigar por títulos. Cara, e pra mim, o Génova é um exemplo muito grande. Tem investimento lá. 26 partidas, uma vitória. Pelo amor de Deus, né? Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.